A gente viu o álcool. Pessoal, primeira coisa, o carbono tem que ser saturado. Ou seja, sem dupla e sem tripla, e tem que ter a hidroxila. Pessoal, toda vez que você vê a hidroxila, você tem que lembrar sempre, primeiro, a hidroxila faz ligação de hidrogênio. Se faz ligação de hidrogênio, ele faz que a molécula ela seja polar. Se a molécula é polar, significa que ela é solúvel em água. E a gente pode aumentar mais aqui, ó. Eu posso falar que o álcool, ele é um composto neutro. Professor, por que ele é um composto neutro? Significa isso aqui, ó. Ó, cubo aqui, ó. Ó. Para ele ser ácido, você tinha que liberar esse hidrogênio aí, ó, em H+, tá? Isso aí não acontece não, tá? Muito difícil acontecer, tá? Isso aqui, ó, não acontece. Então, por isso que eu posso falar que o álcool, ele é neutro. Antigamente, quem abastecia a gasolina e álcool, antes era álcool e gasolina, agora é etanol, né? Porque álcool, existe vários tipos de álcool, né? O que a gente abastece não é qualquer tipo de álcool, é etanol, né? Então, todo etanol é álcool, mas nem todo álcool é etanol. Falando de álcool, nós temos as funções do álcool aí, ó, que é o fenol, ligado ao benzeno, né? Que é um anel benzênico, ligado diretamente a uma hidroxila. Duplas. Essas três duplas, elas sempre estão quebrando, formando, quebrando, formando. Aí você vai formar um composto aqui, ó, com outras duplas aqui, ó. Essas duplas também se quebram. Aí quebra, quebra, quebra. Aí volta para cá. Aí fica indo e voltando. Quebra, forma, volta. Quebra, forma, volta. Quebra, forma, volta. Então quer dizer que se eu fosse tirar foto de um benzeno, eu não conseguiria tirar uma foto nem no esquerdo nem no direito. Eu ia fazer uma foto, eu conseguiria uma transição entre os dois, né? Que seria mais ou menos assim, ó. Uma transição, ou seja, a quebra dessas ligações. Lembrando que quando é uma dupla, significa que uma é π e a outra é sigma. Então, como a π é mais fraca, a π vai sendo sempre quebrada. Então, por isso que eu posso representar o meu benzeno, o meu anel benzênico assim, ó. Porque ela fica ligando, quebrando, ligando, quebrando, ligando, quebrando. Tá? Agora, veja bem. Se ela tem essas duplas e elas quebram, e agora eu não vou fazer o benzeno, agora eu vou fazer o fenol. Olha o que pode acontecer. Olha o que pode acontecer. Essa dupla, ela pode quebrar e ela pode vir para cá, ó. Tá? Ela pode vir para cá. Uai, professor, por quê? Uai, porque o oxigênio, ele tem dois pares livres. E como está sendo quebrando e formando essas ligações duplas, chega uma hora que vai formar. Porque ó, quebrou aqui, ó. Quando quebra, tem um elétron aqui e um elétron aqui. Então, se tem um elétron aqui, ó, então faz uma ligação e aqui fica com o elétron sobrando, né? Isso aqui eu vou colocar negativo, porque é um elétron sobrando fica negativo, tá? Mas aí você tem um problema do oxigênio aqui, ó, fazendo três ligações. Deixa o composto muito instável. Então, o que acontece? Essa ligação aqui, ó, ela fica fraca. Como ela fica fraca, isso pode acontecer aqui, ó. Ó, ela é liberada, esse hidrogênio aqui, ó, na forma de H+. Aí volta tudo de novo, tá? Ou seja, olha aqui, pessoal, olha o H+ saindo. Então, eu posso falar que o fenol tem características ácidas, diferente do álcool, tá? O álcool tem características neutras e o fenol
Dihidroxibenzeno. Aí, agora isso aqui cai, né? Que são as posições que o benzeno tem. Eu vou tomar esse aqui como referência. Esse é o H aqui, ó. Aí essa posição chama de orto, essa posição de meta, essa posição para. Aqui é a mesma coisa, orto, meta, para. Orto, meta, ó meu pai. Orto, meta, para. Tá? São posições diferentes. Pergunta, se cai... Porque ela é a menos estável de todas por causa dessa repulsão. Que é um pouco mais longe, e essa aqui que é longe pra cacete. Né? Então, se eu fosse estabilizar, contabilizar os três, esse aqui é o mais estável, depois esse aqui é o menos estável de todos. Ponto de ebulição maior, intermediário e o menor. Tá? Resultado. A repulsão aqui, ó. Vamos fazer nosso cantinho aqui, ó. Repulsão. Quanto maior a repulsão, menor vai ser a minha estabilidade, menor vai ser o meu ponto de ebulição. Então, aqui eu tenho uma repulsão maior do que essa. Então, por isso que ela é mais estável. Tá? Então, quando eu comparo cadeias saturadas e insaturadas, as saturadas são mais estáveis. Por isso que quando a gente come gordura saturada, batata frita, carne, bacon, pizza, sanduíche, aquelas coisas boas para cacete, né? Elas são perigosas ao longo do tempo, caso você não faz exercício físico. Por quê? Porque elas acumulam, porque como são cadeias muito estáveis, elas não são fáceis de quebrar. Uma vez que não é fácil de quebrar, elas acumulam nas veias. Ao acumular nas veias, você tem gordura nas veias. Primeiro sintoma é hipertensão, porque a veia está ficando menor, o sangue tem que correr da mesma velocidade que tinha antes, o coração vai ter que fazer mais pressão, hipertensão, e assim vai. Então, por isso que as gorduras saturadas são mais perigosas que as insaturadas, porque elas são mais estáveis. Agora, quando eu comparo cadeias abertas e cadeias fechadas. Pessoal, sempre as cadeias abertas são mais estáveis que as cadeias fechadas. Por quê? Porque as cadeias fechadas,
as ligações elas estão mais próximas. É só você lembrar aqui, ó. Imagine aqui, ó. Isso aqui é uma cadeia aberta. Elétron, elétron. Olha onde estão os elétrons. Estão distantes um do outro. Vamos fechar ela? Tá aqui, ó. Fechei. Olha aí. No caso ali, 90 graus. Mas eu posso fazer um ciclo propano. 60 graus. Tá aí, ó. Ou seja, olha aqui onde estão os elétrons. Estão mais próximos. Então a repulsão é maior. Então, aqui, mesma coisa. A repulsão ela é maior. Então, por isso que as cadeias abertas são mais estáveis que as fechadas. Agora vamos conversar só das fechadas? Vamos conversar só das fechadas. Aí eu vou colocar aqui, ó, ciclo propano, ó, ciclo butano, ciclo, era para ser pentano, né? Ciclo pentano, ciclo hexano. Pessoal, ordem de estabilidade. Eu vou colocar assim, ó. Onde esse aqui é o menos estável e esse aqui é o mais estável, tá? Lógico. Olha o ângulo aqui, olha o ângulozinho aqui. 60 graus. Olha, estão muito próximos. O ângulo aqui, ó, é 120, é o dobro. Então isso aqui para quebrar, só aquecer. Aquecer, ela já quebrou todinha. Ela vira o ciclo o propano normal. Só com aquecimento. Tá? Por quê? Por causa da tensão angular. Quando a gente fala tensão angular, é o ângulo. Tá? Então, a tensão angular, quanto maior a tensão angular, menor vai ser a minha estabilidade. Tá? Uma curiosidade do ciclo hexano é que quando foi ver o ângulo dele, não era 120, era 109. Ele era mais diferente do que o normal. Porque eles perceberam que o ciclo hexano, ele fazia duas conformações. Uma que parecia um barco e uma que parecia uma cadeira. Como seria o barco? Seria assim, ó. Parece o símbolo do Messenger do Facebook, igualzinho. Aquilo é o ciclo hexano. E a conformação cadeira. Tá aí. Aí o ângulo, quando eles foram medir, 109 graus e 28 minutos. Mais estável ainda, apesar que o ângulo aqui é maior, mas quando eles foram ver, eles observaram que o ciclo hexano não fica assim, ele se distorce todinho, tá? Pergunta, quem é mais estável? Pensa. A conformação barco ou a conformação cadeira? Quem é mais estável? Quem acha? Barco ou cadeira? A cadeira. Olha aqui. Ó. Repulsão aqui, ela é menor, tá? Então aqui, a repulsão, ela é menor. A repulsão, ela é maior. Então, o que eu espero? Que a conformação cadeira, ela é mais estável. Aí por isso, pessoal, que o benzeno é uma cadeia fechada. O que eu espero para uma cadeia fechada? Estabilidade lá embaixo, que é a cadeia fechada. Com uma dupla, menos estável ainda. Com outra dupla, menos estável ainda. Com 3 duplas, em teoria, o benzeno não era nem para existir. Só que foram estudar, na verdade, quem propôs essa teoria foi o mesmo que fez os postulados, o Kekulé, e ele criou a teoria da ressonância. O que é a ressonância? É o deslocamento de elétrons na ligação π. Né? Essa quebra, que eu já te falei, quebra-forma, né? Na verdade não é nem esse nem o outro, é uma ressonância. Tá? Então o benzeno em teoria não era nem para existir, a não ser por causa da ressonância. Tá? Então beleza. A nomenclatura, quando eu falo orto, meta e para, por exemplo, esses aqui são os mais comuns.
né? É um fenol, né? Tem um odor que você não esquece nunca. Funções, características dos fenóis. As moléculas dos fenóis, por fazer ponte de hidrogênio. Por que faz ponte de hidrogênio? Porque tem hidroxila, OH, nós vimos lá. E possui pontos de fusão e ebulição mais elevados que os compostos que são apolares. Ou seja, se eu pego um fenol, um álcool, um hidrocarboneto, qual que é o ponto de fusão e ebulição seja maior? Do álcool e do fenol, por causa das ligações de hidrogênio, tá? Os fenóis são líquidos ou sólidos. Então, isso aí é só para... O fenol é relativamente solúvel em água, por causa da hidroxila, faz ligação de hidrogênio com a água, 9 gramas. O sal de cozinha, por exemplo, é 37 gramas, né? Pra você ver, é bem maior do que... Mas o fenol ainda é solúvel. O benzeno já não é. Você misturou... O canabidiol, né? A substância tetrahidro, ó, é um fenol. O canabidiol é o principal componente ativo da maconha. A maconha apresenta algumas aplicações legítimas na medicina, todo mundo já sabe disso. Alguns países já são legalizados a parte medicinal dela. Diminuição da pressão do globo ocular das pessoas com glaucoma, isso é importantíssimo, evitando a eventual cegueira. Diminuição da ânsia de vômito em pacientes com câncer submetidos ao tratamento por radiação. E muitas outras coisas que o Brasil, tem muita gente que compra clandestino, né? Os filhos têm umas doenças crônicas que já passou até no Fantástico. Teve um menino que ele dava 70 a 80 convulsões por dia. Começou a usar maconha, desceu para 4 por mês. Né? E o Brasil ainda não legalizou. Eu acho que a parte medicinal é incontestável, tem que legalizar e pronto. Parte medicinal, sim. Agora, para uso, aí é uma discussão já diferente, mas para uso medicinal, né? Isso aqui, aí ó. Imagina você entra no banheiro, você vê as moléculas, aí você não sabe quem é feminino, quem é masculino. Aí ele vai mijar nas calças. Pessoal, muitas moléculas, o nome ajuda com o composto. Por exemplo, ele tem que entrar aqui, ó. O hormônio masculino, testosterona, ona é uma cetona. Então isso aqui é uma cetona. Esse aqui é o estradiol, que é o hormônio feminino. Porque ol vem de fenol, né? Então eu tinha que entrar aqui, ó. É claro que o estradiol, ele é um hormônio feminino, porque antigamente achou só em mulheres, mas hoje um homem também produz. Assim como a testosterona. Foi achado só no homem na época, mas hoje a mulher também produz testosterona. Mas ficou conhecido como hormônio masculino e hormônio feminino. Ó, testosterona é uma cetona. Então ele tem que entrar aqui. Estradiol é um álcool, é um fenol nesse caso aqui. Mulher tem que entrar aqui, né? Por exemplo, balinha de menta. Balinha de menta tem mentol, ó, mentol, é um álcool, né? Então, o nome ajuda. Progesterona, que é o hormônio, né, encontrado quando a mulher está grávida. Progesterona é uma cetona, né? Colesterol. Colesterol é gordura, não é gordura não, colesterol é um álcool, tá? Então, assim vai. A enol, pessoal, parente, para a gente terminar esse grupo das hidroxilas, né? Que forma o álcool, fenol, agora o enol. O enol, ele é muito parecido com o álcool. Na verdade, é um álcool. Só que ligado a um carbono que tem dupla. Aí se transforma em um enol. Só que tem um porém nisso aí. Quando eu tenho a dupla e o OH muito próximo, lembra que aqui tem 4 elétrons sobrando. E dupla já é muito elétron. Muito elétron da dupla, muito elétron do OH, repulsão demais. Esse aqui vai quebrar toda hora se quebra. Professor, vai se quebrar e formar o quê? Isso aqui, ó. Que nós vamos ver
isomeria depois. Tautomeria, pessoal, é uma isomeria de função, tá? Alguém lembra lá a isomeria de plana? São 3 isomerias, plana, cis e trans e óptica. Na plana, nós temos isomeria de cadeia, função e posição, só. Agora, a posição tem uma característica bem peculiar, que é a metameria, e a isomeria de função é a tautomeria. É o enol, sempre o enol, tá? Sempre o enol participando, sempre. Quando esse enol quebra essa dupla vem para cá, liberando esse hidrogênio, formando uma cetona, ou pode formar um aldeído, vai depender de onde está o OH. Se o OH estiver entre carbonos, forma cetona. Se estiver na extremidade, forma aldeído. Formou cetona, ceto, eno. Se formou um aldeído, aldo, eno. Tá? Isso a gente chama de isomeria, tá? Isso aí, pessoal, é uma reação de equilíbrio químico. Nós vamos ver equilíbrio. O que é uma reação de equilíbrio? É uma reação reversível, é uma reação que vai e que volta. Tá? Ou seja, formou a cetona forma o enol forma acetona forma enol, e assim fica. Isso é uma reação reversível, tá? Por quê? Porque aqui também não é estável. Então elas se quebram para tentar adquirir uma estabilidade. Então isso aqui, ó, viu enol, é tautomeria, é o que cai no Enem, tá? É o que vai cair no Enem, a única coisa que vai cair é essa parte aí. Mas vamos ver algumas funções. Os enóis possuem um fraco caráter ácido, mas ainda é ácido, pelos mesmos motivos do fenol, pessoal. Aqui, ó, dupla OH. Ó, essa dupla vem para cá, ó, e esse H libera também. Então, tanto o enol quanto o fenol, por liberar H+, são ácidos. A instabilidade própria dos enóis impede que eles sejam amplamente estudados, tanto a nível de propriedade como nível de aplicações. Você tem um enol, mas você não tem um enol. Por quê? Porque o enol forma cetona toda hora, ou forma um aldeído. Então, assim, não tem como você parar a molécula. Parei que eu vou estudar o C, não tem jeito. Ela fica se quebrando e formando em outros compostos. Que no caso a gente viu que é o quê? A cetona e o aldeído. Então, assim, não tem como eu pegar o enol e estudar as propriedades dele para ser usado. Por isso que a aplicabilidade dele é muito pouca, porque não tem como eu parar. Não tem como, ela não fica parada. Isso aqui é uma reação, a gente chama de equilíbrio dinâmico. Ó, equilíbrio, ou seja, por que equilíbrio? Reação reversível dinâmica, porque ela não para. Ela fica indo e voltando toda a hora. Tá? Beleza? E para a gente terminar, éter. Né? Hoje, o éter. O éter, quando eu tenho... Esse oxigênio entre carbono, todo mundo já sabe. Né? Ele é um átomo especial. Ele não é chamado de heteroátomo. Por isso que as cadeias são chamadas de heterogêneas, por causa desse éter, tá? Então, um éter é um oxigênio entre carbonos. Uma forma conhecida de éter é o éter comum. Líquido, volátil. Volátil significa o quê, pessoal? Significa que evapora com facilidade. É que nem a acetona que você tem aí para tirar o esmalte. Deixou aberto e vai embora. Usado na medicina como anestésico, que atualmente entrou em desuso em razão dos perigos de causar incêndios. O éter também é conhecido pelas denominações de éter etílico, éter dietílico, éter sulfúrico. Esse aqui é o éter, né, antigamente, utilizado na década, provavelmente no início do século XX, 1900, 1920, a pessoa cheirava éter, desmaiava e ficava, né, em coma praticamente. Aí dava para fazer a cirurgia sem a pessoa sentir dor. Porque antigamente as cirurgias era com vodka, com uísque. A pessoa se embriagava para poder tentar resistir um pouco à dor. Aí descobriram o éter, né? Aí, depois que descobriu o éter, né, esse éter aí é de planta, tá, pessoal? Descobriu, viu que tinha função anestésica, foi utilizado muito na época. O éter, se você cheirar, você desmaia na hora. Né? Você pegar assim, a pessoa tem que cheirar assim, ó, coloca assim e vai traz o ar com o vento assim. Ó. Agora você colocar cheirar, acabou, desmaia na hora. Quebra-pedra, um chá popular que contém éter, muito utilizado por sua capacidade de dissolver cálculos renais, promovendo a desobstrução do uréter. Seu principal componente é a hipoflantina, aqui ó, éter, 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 éter. Tá aí ó, nós temos aí mais de 5 compostos de éter. A mais famosa delas, o éter, Durepox, né? Durepox aqui é uma resina
Esse N significa o quê, pessoal? Inúmeras quantidades. Isso aqui é um polímero. Vamos lembrar de polímero? O que são polímeros? Polímero vem de monômeros. Ou seja, são moléculas que vão se unindo ou com ela mesma ou com outros, milhares e milhares e milhares de vezes. Como eu não sei a quantidade, eu coloco N. Tá? Então isso aqui são éter. Só que o éter é só um dos componentes, tá, pessoal? Esse éter aqui só é um componente. Você pode ver que o éter ele vem dois. Né? Esse aqui ele é o sólido, mas hoje tem líquido também. O outro, porque quando você pega o éter e passa num negócio quebrado, ele vai dissolver, ele vai colar. Uns 6 meses, 1 ano, ele cola. Então ele precisa de um catalisador para acelerar. Por isso que você tem que misturar os dois, que é a parte branca. Já viu? Já viu o Durepox? Né? Você tem a parte branca e a parte mais marronzinha, você mistura, fica cinza. Aí você mistura as duas, mistura, porque um é catalisador, ele vai acelerar a formação dessa resina. Tá? E por que demora misturar? Porque são sólidos. Agora o líquido não. Você quer comprar líquido, é fácil. Você misturou os dois, já pode usar. Esse aí que está aí na mão, aí, ó, você tem que ficar lá, né? A vida toda. Quanto ao estado físico, a temperatura ambiente. O éter apresenta de 4 a mais átomos de carbono em composição, apresenta o estado líquido, ou seja, eles são líquidos. Tá? Quanto ao ponto de fusão e ponto de ebulição, quando comparados com outros compostos orgânicos de massa molar aproximada, possui ponto de fusão semelhante aos alcanos e menor que os outros componentes. Quanto a densidades, são compostos que apresentam densidade pequena quando comparado à água. Água e éter misturou, éter em cima. As forças de interação, nós já vimos, né? São fracas, de polo induzido à força de Van der Waals. Polaridade, lógico, se a força é fraca, então não pode ser polar, ela vai ser apolar, a molécula, tá? Geometria angular, polares na ligação. Ou seja, vocês estão lembrados, né? Ligação e molécula são duas coisas diferentes, né? A ligação, carbono-oxigênio, é polar. A molécula é apolar. Tanto é que não mistura com a água. Mistura, pouco, muito pouco. Quanto à característica orgânica, vamos lembrar essa palavra, não pode esquecer. Né? É o que você vê, sente, né? E ouve. Organolépticos são substâncias que exalam um odor muito agradável. Porém, a sua inalação pode provocar dependência. Cola de sapateiro tem uns componentes, né? Nomenclatura. Isso aí cai na nomenclatura. Pessoal, eu vou pegar o O e vou passar uma linha, vou pegar o O e passar uma linha, vou ver o lado esquerdo e o lado direito. Quem é maior e quem é menor? A parte menor eu coloco ox. E a parte maior, nomenclatura normal. Então, por exemplo, a parte menor é esse aqui, porque tem um carbono. Então é met mais ox, então fica metox. E esse aqui são 2 carbonos, então 2 carbonos, etano. Essa é a nomenclatura oficial. Dividir aqui, ó, quem é menor? Esse. Então é metox. E esse aqui são 1, 2, 3, 4. 4 com uma dupla. 4 com uma dupla, 4 é but, uma dupla é, então buteno. Então esse aqui é o metox, buteno, metox, etano. Tá? Nomenclatura usual. Em vez de eu colocar ano, eu coloco ílico. Tá? Esse é o usual. Você tem a parte oficial e a usual. Tá? Então tá aí, ó. Por exemplo, eu tenho um radical menor que é esse, né? E o radical maior que é esse, que é prop. Então esse aqui, como esse aqui é menor, fica etox, e esse aqui, propano. Agora, esse aqui é outra nomenclatura, pessoal. Tá? Ainda tem essa nomenclatura, também é usado. Quando eu falo só de radicais. Nomenclatura oficial, vamos lá? Etox, propano. Oficial. A segunda usual, etox, propílico. Nós vimos agora. E outra nomenclatura, quando eu coloco só radicais. Etil, propil, éter. Agora, se for 2 radicais iguais, por exemplo, aqui ó. Tá aqui ó, 2 radicais iguais ó. 1, 2, 1, 2. Etox, etano. Ou etox, etano. Acabou. Mas eu posso colocar etil, éter. Não fica feio, porque são 2 iguais. Aí eu posso colocar éter etílico.
Se fosse 3 carbono de cada lado, éter propílico. Se fosse 4 carbono de cada lado, éter butílico. Tá? Isso aí também cai. Deixa eu ver aqui. 4? Não. É 4? Tá, vamos fazer exercício aqui, que depois a gente fala de reações. Não, reações está de boa. É só... Trava não, larga de feiura. Então vamos lá, reações aqui, ó. Pessoal, existem algumas reações importantes, por exemplo, que envolve o álcool. Por exemplo, como eu formo o álcool. Existe uma reação, duas reações aqui importantes aqui que nós vamos parar aqui. Primeiro, hidratação. O que é hidratação? Jogar água. Na química orgânica, existem umas reações que eu chamo reação de adição. Ó, reação de adição, o próprio já fala. Quando eu adiciono uma coisa na outra. Então, essas reações de adição, elas ocorrem, olha aqui, ó. Elas ocorrem com os alcenos, com os alcinos, com alcadienos, tudo que tem dupla e tripla, pessoal. Resumindo, tá? Tudo que tem dupla e tripla, ele vai reagir. E como que eu adiciono? Quebrando essa dupla ou essa tripla. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. Ó, CH, vamos pegar aqui um eteno. Vamos colocar aqui um eteno. E eu vou adicionar água. Então tá aí. Vamos visualizar a água melhor? Olha como que eu vou visualizar a água. Vou visualizar a água assim, ó. OH, tá? Onde, vou visualizar aqui, ó. Onde esse hidrogênio, ele vem aqui, ó. Primeiro, quebra essa ligação, π, porque ela é a mais fraca. Esse hidrogênio vem para cá, porque quando ele quebrou, ficou um elétron dando bobeira aqui, e um elétron dando bobeira aqui. Então, o hidrogênio vem para cá, e o OH vem para o outro. Então, olha o que formou, pessoal. Primeiro, CH2 virou CH3, o hidrogênio. E o outro CH2, olha aqui, ó. Pronto, formou aqui, ó. Ou seja, esse composto aqui é o eteno, formou para nós o etanol. E é uma reação de adição que ocorre com dupla, porque eu estou adicionando um composto no outro. Isso aqui é caro, pessoal. Por isso que hoje ainda é mais fácil obter o álcool da cana-de-açúcar, naquele processo de usinagem que a gente viu. Usina, aquela coisa toda, ainda é mais barato que fazer isso aqui em laboratório. Eu preciso de um catalisador, que é a platina. O que o catalisador faz? Primeiro, olha aqui, geralmente é a platina, o PT. A platina, ela faz uma ligação de complexação e enfraquecendo essa dupla aqui, ó. Ela fica muito fraca, que é a ligação π, mais fraca ainda. Então ela se quebra facilmente. Se eu não coloco a platina, o hidrogênio nunca vai conseguir quebrar essa dupla. Eu coloco a platina, ela se quebra, tá? Por isso que eu chamo isso aqui de catalisador, porque ela é jogada fora no final da reação. Ela não participa no final da reação, tá? Então isso aqui, ó, é por isso que eu coloco platina aqui, ó. Toda vez que eu coloco em cima de bariaceto, porque é um catalisador. Beleza? Então isso aqui é uma reação de adição, tá? Vamos lá.